E aí, pessoal, boa tarde. Tudo bem por aí? Tranquilo? Então tá bom. Bom, eu tô dando início a esse vídeo aqui que depois vai ficar disponibilizado aí para vocês. Só tô acertando minha câmera aqui para ter o melhor. O ângulo já não ajuda, então pelo menos fica um pouco melhor aí para vocês. Para falar um pouquinho sobre um post que eu fiz ontem sobre administração do tempo e de que forma que aquilo pode se estabelecer. Na verdade, pessoal, o que eu quis trazer para aquilo para vocês é que ao longo do dia nós temos momentos que são muito mais produtivos do que outros. Isso é um fato, né? Tem momentos no dia que nós estamos mais produtivos. O que eu acabei fazendo em termos de dinâmica, de administração do meu tempo? Eu consegui entender, de acordo com a minha observação, e aí é uma questão de organização de agenda mesmo, quais são os momentos do dia que eu estou mais produtivo. Então, todas as vezes que eu tenho a minha tarefa diária, eu coloco uma escala de prioridade nas minhas tarefas. Então, o que é mais importante? O que demanda uma maior concentração, uma maior situação de foco naquela atividade. E eu comecei a colocar dentro da minha escala de produtividade o que é mais importante nos momentos que eu sei que eu estou mais produtivo e o que é menos importante, o que exige um nível de atenção um pouco menor, em momentos que eu sei que eu não estou com aquela alta produtividade. E com isso, a minha capacidade de produção ficou muito maior, ficou um absurdo. Então, no dia, eu consigo criar uma condição de autonomia e de desenvolvimento de tarefas de uma maneira muito mais interessante. Então, a ideia daquele post de ontem é essa. E como é que eu fiz isso? Eu comecei a colocar na minha agenda. Simplesmente comecei a colocar na minha agenda qual eram os períodos no dia que eu tinha uma maior capacidade de concentração. E isso fez toda a diferença para mim. Na agenda mesmo, no meu dia a dia, na minha agenda, eu comecei a colocar. E isso facilitou demais para eu tomar essa decisão. Então, por exemplo, colocar um exemplo prático, tá? Quando preciso programar os meus treinos, ou um exemplo, né? Até como o dia a dia aí do personal. Pô, é impossível que um personal às 6 horas da manhã, pô, o nível de produtividade desse cara é para tocar o treino, entendeu? Esse cara não tem condições de ficar tomando decisões extremamente importantes 6 horas da manhã. Nós somos seres humanos, isso é normal. Agora, qual que é o cuidado? O treino das 6 horas da manhã estar previsto no horário que você tem maior produtividade. Então é só você organizar a tua agenda de uma forma que você tenha condições de manter o foco em termos de produção mesmo, que você vai ter uma condição muito mais rica para você criar uma estrutura dessa. Pô, por que eu tenho que pensar às 5h15 da manhã no treino do meu aluno, do meu cliente das 6 horas da manhã? Não. Produz esse treinamento num dia anterior, numa condição antecipada e chega no treino naquele momento apenas para você executar. Fácil. Então, isso vai fazer com que as suas tomadas de decisões sejam muito mais assertivas. Por exemplo, outro exemplo que é da minha rotina diária, horário de reunião. As reuniões que eu faço e que eu marco, eu tento fazer de tudo dentro daqueles horários que eu tenho uma maior produtividade. O que eu faço com isso? Pô, mais foco no que está sendo falado, né? Eu sei que eu tenho uma capacidade de concentração um pouco mais interessante. E isso você vai administrando e gerenciando o teu tempo de uma forma que você, em pouquíssimas horas do dia, você resolve seus problemas. Você vai ter muito mais tempo livre, você vai ter muito mais horas de lazer, você vai ter muito mais tempo para planejar as coisas que você precisa dentro daquele momento. Pô, André, tô com a cabeça cansada. Pô, é o horário de você fazer uma leitura leve, é o horário de assistir uma série no Netflix, é hora de você assistir um filme, fazer uma coisa mais tranquila para dar uma descansada na cabeça. Agora, o cara vai criar uma condição de criar uma situação dessa, de tomar uma decisão no horário onde as coisas precisam acontecer, fatalmente as suas decisões vão ser equivocadas.
Vai por mim, isso vai ajudar demais vocês. Faz simplesmente, pessoal. Coloca numa planilha do Excel ou numa folha de papel de pão, não importa. Não tem muito método isso, é o seu método, a forma como você vai conseguir se ajustar nesse processo, tá? Coloca suas tarefas do dia seguinte. As tarefas do dia seguinte, coloca. O que você vai fazer no dia seguinte? E aí você cria uma condição de elencar as prioridades daquela situação. Isso é de fundamental importância. E vai vendo. Quais são os horários que você está mais produtivo? Por exemplo, a minha rotina diária aqui na empresa, né, na RC, que a gente tem que tomar decisão todos os dias de um monte de coisa, né? O que a gente faz? Pô, eu chego aqui na empresa por volta de 8 e pouco. Essa hora eu tô chegando, tomar um café, vou bater papo com a secretária. Normalmente tem gente aqui trabalhando, tomando, né, mandando e-mail, respondendo e-mail. Pô, eu chego, eu me intero dos assuntos, eu defino de como as coisas estão desenvolvendo naquele momento. É isso que eu faço, tranquilo. Quando vai passando um dia, normalmente a tua produtividade já vai aumentando, fatalmente. E é nesse momento, então, por exemplo, eu tenho uma condição de produtividade muito grande, que é a partir das 9h30 da manhã. Das 9h30 ao meio-dia, são 2h30 que o meu trabalho rende absurdamente. Então, é o horário que as minhas tomadas de decisões e os meus assuntos mais importantes, eu tenho foco. Isso é importante. À tarde, mesma coisa. Então, quer dizer, às vezes, eu almoço. Não adianta então, cara, você depois do almoço deixar coisas importantes para você resolver. Você não vai fazer, ou não vai fazer com a devida atenção. A tua margem de erro, ela aumenta demais. Guarda isso para você. Vai fazer uma coisa mais simples, uma coisa não que cria uma condição de dificuldade tão grande. Não sei se isso faz sentido para vocês. Para mim tem feito com muito mais calma, eu tenho conseguido ajustar essas estruturas de uma forma bacana e as tomadas de decisões têm acontecido de uma maneira muito mais eficiente. Pensem nisso, turma. É uma dica, acho que extremamente valiosa. Organizem isso dentro de um plano. É aquilo. É vida do educador físico, é vida do empresário, é vida do profissional da saúde, de um dono de academia. Às vezes o cara tem que abrir a academia, tem que abrir o estúdio dele de pilates 6h30 da manhã. Mas qual que é a capacidade que esse cara tem de tomar decisões importantes 6h30 da manhã? Não dá. Não dá para tomar decisão 6h30 da manhã. Baixa a produtividade. O máximo que ele consegue é interagir com as pessoas e tocar uma aula. Mas ele não vai precisar ficar pensando na aula. A aula já está marcada, já está produzida, já está pensada. E isso, com certeza, o que vai acontecer? Você vai passar a entregar o melhor que você pode para os seus clientes. Pode ter certeza disso. Vocês vão perceber. O fato de você passar a planejar de forma antecipada vai começar a fazer com que a tua qualidade de entrega seja totalmente diferente daquilo que você tem. Tá bom? Então, essa é a ideia. Vou deixar essa live aqui para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, clica aí no comentário. E vou deixar um reforço para vocês, tá, turma? Aqui na bio do Instagram, na minha bio do Instagram, tem um link para um grupo VIP que a gente está montando para ter acesso a essa e outras informações valiosas sobre processo gestor, planejamento estratégico e gestão. Gestão de carreira, gestão do teu negócio, gestão da tua empresa e da até forma como você deveria tocar algumas questões aí para que a gente possa trocar várias experiências. Vocês estão convidados, deixa lá teu e-mail, que com certeza o material vai ser de muito valor. Então, para a gente fechar aqui essa live, tá? Para fazer valer mesmo. Organize-se dentro da tua estrutura, percebam os horários que você está mais produtivo, coloquem as suas atividades de maior importância nesses momentos onde você está mais produtivo, e começa a colocar atividades que você não precisa ter tanto foco, atividades que você, enfim, de uma forma escalonada, e você vai perceber que quanto mais cansado ou menos condições você tem para tomar determinadas decisões, vai ficar as tomadas de decisões mais simples. E com isso, a tua margem de erro diminui. Fazer gestão é diminuir a margem de erro. Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, eu penso no pior cenário.
o que essa tomada de decisão pode gerar de pior, de mais difícil. Se eu tiver com a cabeça em ordem, com a cabeça organizada, eu tenho certeza que eu vou ter uma tomada de decisão e uma capacidade de entrega de uma atividade, às vezes simplesmente responder um e-mail, que eu preciso ter um pouco mais de atenção, até mesmo na escrita, no português. Se eu tiver descansado, a minha entrega vai ser muito maior. Pensem nisso. Grande abraço e vamos dar um gás aí, galera. Vamos junto. Grande abraço.